Essa história da construção do destino da gente é muito misteriosa, né? Porque em nenhum momento da vida você imagina o que vai ser lá na frente. A única ferramenta que a gente tem são essas que estão por perto. E essas ferramentas que estão por perto, que às vezes são escolhas, às vezes são destino, às vezes são coisas que a gente não quer, mas elas se impõem, elas vão construindo. E quando você vê, você tem uma historinha construída. Então nunca teve assim, vou ser, eu nunca tive a menor ideia. A única coisa que eu posso dizer para você assim, é que eu sempre fui muito exibida. Então assim, uma pessoa exibida que gostava de aparecer, né, dificilmente se daria bem num contexto que não fosse esse da comunicação. Quando as portas da noite se escancaram e a lua prateia o oceano, as estrelas brilhando até parecem ferro em brasa das forjas de Vulcano. Quando o sopro das lendas mais remotas ganha vida na rua e bate às portas da cidade já quase adormecida, desce um Deus invisível das colinas, o teatro do mundo abre as cortinas, revelando os mistérios desta vida. Olha, normalmente a gente não tem assim um start, um momento X que a gente diz, tornei-me um artista, né? Na verdade, eu já muito jovem, criança, eu fui colocado, né, para estudar música, porque meu pai percebia jeito musical em mim, né? Eu batucava muito nas mesas e tal. E aí ele me colocou para estudar violino, eu me afeiçoei ao violino. Então, instrumento, eu tenho 73 anos e que praticamente a minha vida toda, né, eu tive a meu lado o violino, eu estudo praticamente diariamente. Mas eu tive também, quando tinha 13, 14 anos, um conjunto com minhas irmãs. Por meu pai perceber também jeito, vocação musical nelas, as colocou para estudar música. E aí meu pai, então, certas vezes nos pedia para tocar lá em casa, na noite, né, para fazer uma musicazinha para ele escutar. Ele era muito musical, é de se deduzir, né? E aí esse conjuntozinho começou também a tocar em outros lugares. Então, quer dizer, eu estou contando isso porque a música foi como que se introjetando dentro de mim, não só a música, como também essa vocação minha para cantar, para dançar, porque nesse conjunto aqui e acolá eu dançava, uma coisinha aqui, outra. Então tudo isso foi quase que uma corrente que foi me puxando para dentro da arte, e quando eu me vi nessa situação em que me encontro até hoje, né? Que é um artista de características muito peculiares.
não é porque toco aqui um pouco de bandolim, gosto de tocar choro, frevo, toco violino, toco violão, canto, dança, não é? Já deveria ter acontecido alguma coisa, alguma tormenta, algum aviso para dizer, Nóbrega, para com isso, rapaz, se dedica a uma coisa só na tua vida. Mas eu não tive esse sinal até aqui. E parece que aos 73 anos esse sinal não vem, né? Então a minha arte é um pouco esse conjunto de coisas, né? E que eu acho que o mestiço Florilégio reflete também, né? Por ter um pouco essa característica de coxas de retalhos. Quando eu conheci o Nóbrega, teve uma coisa assim que me chamou muita atenção, que era uma excelência do que ele fazia, que vinha junto com uma falta de reconhecimento desse fazer dele. Então, a minha brincadeira era, como é que esse cara pode ficar conhecido? Onde é que eu posso ajudá-lo dirigindo? Onde é que eu posso ajudar contracenando? Onde é que eu posso ajudar sendo uma espécie de escada, né? Então, eu me coloquei dentro, né, dessa minha vontade de aparecer, me coloquei a serviço, mas a ideia sempre era, assim, como é que você pega essa ideia desse cara, esse talento dessa pessoa e coloca isso em evidência. O Brincante, ele nasce simplesmente para a gente poder apresentar o nosso espetáculo. A gente fez um espetáculo, não tinha teatro disponível em São Paulo, então a gente alugou 2 galpões para fazer a peça. Então, assim, para a gente existir, ter 2 galpões, fazer desse galpão um lugar para apresentar o nosso espetáculo, ele precisava ter algum outro retorno que não fosse só do espetáculo. Na medida que a gente foi fazendo os espetáculos, as pessoas foram nos procurando para uma demanda de curso, de oficinas, como é que a gente atua do jeito que a gente atua, como é que a gente canta do jeito que a gente canta, como é que a gente dança. Então, vamos fazer oficinas, cursos, e foi isso que a gente começou a fazer. Então, o primeiro curso do Instituto Brincante foi a Arte do Brincante, que era um curso inspirado no espetáculo Brincante, que era um curso onde eu e o Nóbrega, a gente dava aula de música, de dança, de circo, de máscaras, de contações de histórias, nós 2. Esse curso virou a Arte do Brincante para educadores, aquela diversidade de linguagens artísticas. Uma grande amiga nossa, Maria Amélia, a Pel, ela entendeu que aquilo poderia ser um repertório interessante para professor. Então a gente criou o curso A Arte do Brincante para educadores. É um curso que a gente dá até hoje, 34 anos. Quando eu conheci Nóbrega, em 1983, ele me deu um livretozinho de um evento que ele tinha feito em Recife. E dentro desse livreto tinha escrito o seguinte, que eu acho que é muito atual, pelo que ele falou aqui. Ele disse assim, olha, pressinto que os homens estão ficando muito duros e o mundo muito triste. A arte e os artistas populares me mostraram que, a despeito desses dias de agonia, ainda se pode esperançar um mundo mais justo, onde não se alvite a beleza e onde as crianças não tenham que mendigar o reino dos céus. De minha parte, espero permanecer fiel a esse ensinamento profundo. E se em algum momento dessa brincadeira eu for capaz de refletir o espírito do povo que somos, me sentirei revigorado para prosseguir nessa estrada de pó, sonho e enigma que me regressa ao divino do meu povo. Antônio Zé. Deixe os versos que escrevi, as cantigas que cantei, 5 ou 6 coisas que eu sei e 1 milhão que eu esqueci. Deixo este mundo daqui, selva com lei de cassino. Vou renascer no menino, num país além do mar. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no
carrossel do destino. Enquanto eu puder viver tudo que o coração sente, o tempo estará presente, passando sem resistir. Na hora que eu for partir para as nuvens do divino, que a viola seja o sino, tocando pra me guiar. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Epopeias me pedindo pra brotar, e eu tangendo devagar a boiada das ideias, sempre em busca das colmeias onde brota o mel mais fino, e um só verso pequenino, mas que mereça ficar. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino.